Olá, pessoal. Conforme anunciamos ontem, iniciamos hoje nossa pequena série de vídeos diários discutindo temas que estão na ordem do dia e que são de grande interesse para a tomada de decisão sobre o seu voto no próximo domingo, dia 30 de outubro. No vídeo de hoje, os temas abordados referem-se à economia brasileira, mais especificamente inflação, PIB e salário mínimo. Paulo Guedes e Bolsonaro têm difundido por aí que a economia brasileira está bombando e que o Brasil tem a menor inflação do mundo. Será que é isso mesmo? Não é o que eu percebo quando faço compras. Como não sou um especialista no assunto, achei interessante trazer para vocês a opinião do economista Eduardo Moreira, que abordou com grande propriedade esses três temas em reportagens recentes no canal do ICL Notícias. É o canal que eu já havia recomendado para vocês como uma fonte confiável de informação no primeiro vídeo que postei. Então vejam o que o Eduardo tem a dizer sobre a menor inflação do mundo que o Brasil tem hoje. Bolsonaro tem dito que o Brasil tem a menor inflação do mundo. Isso mostra, nos últimos 2 anos, a inflação ao consumidor no Brasil, que é essa aqui, contra a inflação de vários países da América do Sul, do Caribe e das médias de regiões do mundo. O que está excluído aqui, para a gente ser 100% honesto? A Argentina. Como é um número que é um número fora da curva, porque a Argentina vive um caso sui generis, é o único que está excluído. Vamos ver todos os outros países. O Chile quase empatado com o Brasil. Os dois com uma inflação de em torno de 19,5%. Todas as outras menores do que a do Brasil. De quem que a gente está falando? Está falando do Uruguai, da Jamaica, do Paraguai, da Colômbia, do México, da Costa Rica. E aí vamos falar de países desenvolvidos, dos Estados Unidos, estamos falando da Alemanha, estamos falando do Reino Unido, a Inglaterra, estamos falando da Itália, estamos falando do Canadá, estamos falando da França. A média do G7, as 7 principais economias do mundo, é quase metade da inflação do Brasil. Porque, na verdade, o Brasil ele está quase empatado como a maior das inflações dos últimos 24 meses. Aí vamos fazer um exercício agora que é o seguinte: explodir o índice oficial para ver como é que os itens principais do índice oficial oscilaram. Aquele que a pessoa sente no bolso, aquele que o trabalhador que vai no supermercado, que tem que pegar o carro dele para ir para o trabalho, como ele sente no bolso. Vamos botar o segundo gráfico aqui. Então aqui é o seguinte, a variação do IPCA, aquele 19,25, está aqui, ó. Índice geral, aqui embaixo, 19,25. Isso é a média. E nessa média entram várias coisas que o povo trabalhador, que a classe média, que o pobre sequer consome. Entra um curso extracurricular, eu estou dando um exemplo qualquer aqui, curso de inglês, entra, enfim, coisas que essas pessoas sequer têm a possibilidade de poder colocar no orçamento. Mas olha o que vai no orçamento das pessoas nesse período, mesmo período de 24 meses, quanto subiu de preço? Óleo diesel, 107%, dobrou de preço. Óleo de soja, 100%, dobrou o preço do óleo de soja. Café moído, 80%, 79,34%. Leite, 73%. Açúcar, 58%. Margarina, 54%. Farinha de trigo, 52%. Frango, 47%. Etanol, 45%. Verduras, 38%. Aí eu vou te perguntar, isso aqui não é a vida do brasileiro? Isso é o que aconteceu com o preço das coisas no Brasil nos últimos 24 meses. E aí, pessoal, o que acharam? O Brasil tem mesmo a menor inflação do mundo, como vem dizendo Paulo Guedes? É preciso desmentir mais essa propaganda enganosa do governo Bolsonaro. Agora vejam na reportagem seguinte, também levada ao ar pelo ICL Notícias na semana passada, o que o Eduardo Moreira disse a respeito do crescimento do Brasil esse ano e a expectativa do PIB para o ano que vem. O crescimento do Brasil esse ano só está na frente na nossa região da América Latina e Caribe, do Peru e mesmo assim empatado, de El Salvador, México, Chile e Paraguai, atrás de todos os outros. A gente está falando de Panamá, Venezuela, que o pessoal odeia tanto. Isso aqui já é descontado inflação, é PIB real. Olha a Venezuela, olha a Costa Rica, olha aqui Honduras, olha Colômbia, Argentina, que ele critica. Argentina, que todo mundo vai crescer mais que o Brasil.
Vamos botar o segundo gráfico. Tabela divulgada semana passada. Crescimento esperado para o Brasil para 2022, 2,8%, que foi o que a gente viu no outro gráfico, e 1% só para o ano que vem. Crescimento esperado para a China, 3,2% para esse ano. É maior, mentira do Paulo Guedes. E pro ano que vem, 4,4. Quase 5 vezes o esperado em relação ao crescimento do Brasil, segundo os dados do FMI. Calma que piora. E como é que foi no ano passado? China, 8,1% de crescimento a China, 8,1%. E o Brasil, cadê o Brasil? 4,6%. Ano passado quase que o dobro. Olha o tamanho da mentira. Está na página oficial do Paulo Guedes no Instagram. Aí o Paulo Guedes vai falar, não, mas o Brasil vai crescer mais do que isso. O FMI diz que o Brasil vai crescer 2,8% esse ano e 1% ano que vem. Aí eu vou chamar você, Vivian, agora, para ver as expectativas do mercado financeiro. Qual a expectativa de crescimento para o Brasil esse ano do relatório Focus? 2,70%. É abaixo da do FMI. A expectativa do mercado é que o Brasil cresça 8 vezes menos do que a China no ano que vem. Põe o próximo gráfico agora. A linha, essa 2022, a linha azul, era quanto era a expectativa de crescimento para esse ano no Brasil. A expectativa de crescimento foi diminuindo. Quando chegou no meio do ano, o Bolsonaro estava, assim, destruído nas pesquisas de intenção de voto. O que o Bolsonaro resolveu fazer? Ele comprou crescimento no final do ano para tentar ganhar a eleição. Como é que ele fez isso? Pegando quase 50 bilhões de reais e derramando em cima de programas que iam durar 3 meses. O auxílio foi de 400 para 600, 3, 4 meses. O auxílio dos taxistas, dos caminhoneiros ali, 2 meses. Para poder dar uma sensação ali de crescimento durante 3 meses. Ele comprou o crescimento desse ano, a expectativa de crescimento desse ano. Só que quando ele fez isso, o que ele fez com o crescimento do ano que vem? Olha a linha vermelha, isso aqui é a expectativa de crescimento do ano que vem. Ele destruiu o crescimento. Como vocês puderam ver, Paulo Guedes forjou um crescimento emergencial para esse ano como medida puramente eleitoreira, mas comprometeu, destruiu o crescimento do PIB do ano que vem, que deverá ficar bem baixo, próximo de apenas 0,5%. Muito triste o que esse senhor vem fazendo com a economia brasileira, manipulada de forma vil e com propósitos claramente eleitoreiros. Mas as malvadezas não param por aí. Vejam nessa terceira reportagem quais são os planos de Guedes para o salário mínimo e para as aposentadorias a partir do ano que vem. A Folha de São Paulo, ela deu ontem um furo de reportagem, está sendo encarado como uma catástrofe na campanha de Bolsonaro, porque pode definir o rumo dessas eleições. Plano de Guedes, ao qual eles tiveram acesso, prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. É um sonho dos ultraliberais, como Paulo Guedes, fazer com que o salário mínimo deixe de existir, com que você não tenha mais o mínimo de um salário que tenha que ser pago. Isso é feito em etapas. E a próxima etapa que eles sonhavam fazer é deixar do salário mínimo ter um reajuste pela inflação do ano anterior, que é o que minimamente salva o poder de compra das pessoas. A Folha veio com essa notícia. Quando a Folha veio com essa notícia, ela começou a repercutir em vários outros sites. Aqui, por exemplo, o Congresso em Foco. Guedes propõe fim da correção do salário mínimo pela inflação, diz jornal. Nas redes sociais, o assunto explodiu. No Facebook se tornou o assunto mais comentado do Brasil. O Josias de Souza, do UOL, escreveu: campanha de Bolsonaro vê sabotagem e vazamento do plano de Guedes. No G1, foi dado também essa matéria. Como o Bolsonaro vai pagar a conta das bondades? Foi falado no G1 que a campanha do Bolsonaro estava ali desesperada, querendo entender por que Guedes tinha falado isso. Isso levou pânico para a campanha do Bolsonaro, e quando levou pânico para a campanha do Bolsonaro, a ordem foi desmente. E aí Bolsonaro e Guedes ontem à noite deram entrevistas, só que quando deram a entrevista, o plano existe. Então eles não tinham como desmentir e criaram a seguinte narrativa. Eles falaram o seguinte: não, na verdade existe o plano, a gente quer desvincular, mas a gente quer fazer isso para poder subir o salário. Olha só, Bolsonaro confirma que Paulo Guedes quer desindexar, então ele confirmou que quer desindexar, reajuste de salário mínimo, mas diz que é para dar aumento acima da inflação.
E vem depois Meirelles e Alckmin e fala o seguinte, não, é isso mesmo, eles querem diminuir. E está confirmado, vamos ver, Henrique Meirelles, ao propor, que foi ministro da Fazenda, não é qualquer um que está falando, olha o lugar de fala, não é da chapa do Lula, declarou o voto em Lula, mas nem do partido é. Ao propor uma reformulação do teto de gastos, alterando a forma de corrigir o salário mínimo e os benefícios previdenciários, aposentadoria, que são vinculados ao salário mínimo, o plano fiscal do atual governo para um próximo mandato joga nas costas da população a conta pelas medidas eleitoreiras. Ou seja, o pobre e o aposentado vão ter que pagar, não tendo reajuste do salário mínimo, pela maldade de Guedes. Então esse plano de Guedes e Bolsonaro interfere na classe média inteira. Quem ganha 3, 4, 5 salários mínimos tem ali o seu salário também dependente do reajuste do salário mínimo. Ele está falando com 50 milhões de brasileiros e está falando o seguinte, eu vou fazer diminuir o valor real do seu salário mínimo. Se Guedes tivesse feito isso, exatamente a medida que ele propõe, no começo do governo Bolsonaro, seria já hoje quase 10% abaixo do que é. Meu irmão, quem ganha 2 salários mínimos, a gente está falando de quase R$ 250. Quem ganha 4 salários mínimos, a gente está falando de quase R$ 500 a menos por mês. Então agora é a hora, com essa informação, tomar uma medida que é tirar Bolsonaro do poder através do voto para preservar minimamente mais de 50 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem desse salário mínimo. Pois é, pessoal. Trouxe aqui hoje para vocês informações muito importantes sobre a realidade da economia brasileira e sobre os planos de Guedes e Bolsonaro para o salário mínimo e aposentadorias a partir de 2023. Precisamos evitar a todo custo a reeleição de Bolsonaro para resgatarmos o modelo de crescimento econômico com geração de emprego, renda e inclusão social, como aconteceu nos 8 anos do governo do ex-presidente Lula. Precisamos tirar Bolsonaro para também preservarmos o crescimento do salário mínimo indexado à inflação, pois ele beneficia mais de 50 milhões de brasileiros. Conversem com familiares e amigos que ainda estão indecisos sobre o comparecimento às urnas ou que pretendem votar em branco ou anular o voto, para que não se omitam no dia 30 de outubro. A hora é agora. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.